Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versículos 27, 28 e 36. Assim diz a palavra do Senhor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida agora neste momento e pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, ministrando o nosso coração através do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, na explanação e na explicação da tua palavra, para que o Senhor possa nos usar com poder para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos caminhado ao longo aí de 2 domingos, a respeito daquilo que é essencial para nós. O que é essencial para o cristão? Nós temos falado um pouco sobre isso, sobre aquilo que é de fato importante para a vida do cristão, para a vida nossa como filhos de Deus, e diante de tudo aquilo que nós temos visto, não com esses olhos, mas com os olhos do coração. Nós precisamos ter esse entendimento a respeito daquilo que está ao nosso redor, daquilo que nós vivemos para a glória do Senhor, para aquilo que nós vivemos segundo fomos chamados para viver, para a glória de Deus, como discípulos de Jesus nessa terra, embaixadores de Cristo, proclamadores da verdade que liberta, que salva, que tira as escamas dos olhos, as travas dos olhos, para que as pessoas possam olhar com o coração, e nós precisamos ver mais com o nosso coração. É isso que nós precisamos entender e viver, para então vivermos aquilo que é o essencial para a nossa vida. E hoje eu quero falar algo que é muito importante para a nossa vida, que nós precisamos entender e ver com os olhos do coração, tudo aquilo que muitas vezes os olhos que nós temos aqui, carnais e físicos, nos atrapalham a ver, diante de muitas coisas que acontecem na nossa relação, nas nossas relações interpessoais, uns para com os outros, que nos causa algo em nosso coração, que nos fere e que nos machucam. Nós precisamos olhar com o olhar do coração, para que nós venhamos aplicar o exercício do perdão, algo que nós precisamos exercer. Eu acredito que nós precisamos, pelo menos, num ano, pregar sobre perdão, no mínimo, pregar uma vez sobre perdão, porque é algo essencial à nossa fé, à nossa caminhada, como aquilo que é essencial. Nós precisamos voltar à essência da adoração constantemente, e o exercício do perdão nos faz realizar este movimento, porque nós estamos ao redor de pessoas imperfeitas, de pessoas pecadoras, de pessoas que mesmo salvas e remidas pelo sangue do Cordeiro ainda têm uma natureza pecaminosa. Eu estou falando de mim e de você. Nós precisamos então fazer e realizar o exercício do perdão, que é um dos exercícios mais difíceis que nós como cristãos devemos fazer. Não é fácil,
Como se diz, é um Ultraman, né? Já viram aqui aquela corrida do Ultraman, que são 42 quilômetros de pedalada, 42 quilômetros nadando e 42 quilômetros correndo. O perdão é mais ou menos isso aí. Só de falar você já cansa, né? 42 quilômetros, eu não corro nem 42 metros, vou correr 42 quilômetros. Então, nós pensamos e percebemos que o perdão é um exercício realmente pesado para nós. E eu quero, nesta noite, através da palavra do Senhor, colocar isso de uma forma em que nós venhamos a entender a necessidade que nós temos que viver perdoando. Perdoando. Todo dia a gente tem que perdoar alguém, né? Deus nos perdoa todo dia, não perdoa? Né? E nós somos chamados para perdoar, para viver a vida do perdão. E eu quero compartilhar isso com os irmãos de uma maneira que tenho visto e tenho percebido em muitas pessoas que a falta desse exercício, a falta dessa prática na vida tem feito corações endurecerem. Tem feito corações se amargurarem, criarem raízes de amargura. E isso tem matado cristãos. Isso tem tirado o brilho dos olhos de cristãos. Irmãos que antes os olhos brilhavam, hoje os olhos estão opacos. Hoje o calor, o fervor não tem mais, porque estão amargurados, porque estão endurecidos pela falta de exercício de perdão. Isso tem acontecido muito no meio da igreja do Senhor. E é algo que eu tenho visto na vida de amigos meus, que às vezes eu olho, irmãos que se passaram, e eu vejo aquela, né? Eu percebo que algo aconteceu justamente por esse brilho que está opaco na vida desses meus amigos, que perdeu aquilo que tinha na sua juventude. E eu vou, em poucas palavras, vou conversando e eu vou percebendo, opa, tem raiz de amargura aí, ó. Coração ferido, coração machucado, coração que não consegue perdoar. E aí a vida se torna um peso, a vida se torna escura, negras nuvens, não há essa alegria, esse brilho de viver a vida cristã como algo essencial, que é importante para as nossas vidas, de vivermos continuamente. E diante disso, meus irmãos, é algo que nós precisamos entender, que isso é inevitável nas nossas vidas. Como que nós vamos responder a tudo aquilo que as pessoas fazem contra nós, em meio às traições, em meio a duras palavras, em meio às injustiças feitas aos nossos olhos em relação àquilo que as pessoas fazem conosco. E eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite, em relação a como nós recebemos isso e como nós devemos trabalhar isso no nosso coração, que é algo de extrema importância para as nossas vidas, para que nós não venhamos a nos tornar amargurados, a criarmos raízes de amargura, a endurecer o nosso coração com isso. Eu já falei alguma vez sobre isso, né, em relação às dores, aos sofrimentos que são causadas pela vida e geralmente pelas pessoas na nossa vida. É como nós vamos responder isso. É como o milho de pipoca. Quando você coloca o milho de pipoca numa pipoqueira e ali coloca um pouco de óleo, o que acontece? A pipoca ela estoura por causa do quê? Do calor, né? Do calor. Então ela estoura e vira pipoca. Mas alguns ficam como peruá. Diante do fogo, diante dos entraves, diante das intempéries da vida, da comunicação meio envesada e atravessada que acontece com as nossas relações, seja ela de marido e mulher, de pai com filho, filho com pai, de irmãos em Cristo, aquilo que eu vou responder em relação a isso é a pergunta que eu quero fazer. Será que nós queremos ser piruá ou pipoca para alegrar a vida das pessoas? Isso é uma decisão sua. Se você quer ficar como peruá, ou se você quer virar pipoca em meio a tudo isso. E é isso que nós precisamos entender e aprender, com que nós não venhamos a ter os nossos corações dessa forma. E
É algo que nós precisamos entender como discípulos de Jesus, que se nós formos olhar para a vida de Jesus, e eu tenho falado sobre Lucas, né? Nós temos exposto alguns textos de Lucas aqui aos domingos, e se você pegar o livro de Lucas para ler e meditar sobre ele, você vai ver que Jesus passou por momentos dificílimos em relação às suas relações com as pessoas. Nós podemos ver vários momentos, né, que Jesus passou por momentos difíceis com as pessoas. E como discípulos de Jesus, nós somos chamados para ser como Jesus. E como que Jesus reagiu em relação a isso? Diante das frustrações, diante das decepções, diante das traições, Jesus passou por tudo isso. Se nós pegarmos o livro de Lucas, nós vamos ver vários momentos, né, nos evangelhos, especialmente Lucas, em que Jesus tinha a sua autoridade constantemente questionada pelas pessoas, inclusive pelos discípulos. Jesus foi rejeitado e expulso das cidades que ali ele adentrava para fazer o bem, para abençoar as pessoas. Foi rejeitado. Ele foi, diante da sua autoridade, questionada como filho de Deus. Ele vivia em constante estresse de diálogos traiçoeiros, pessoas que queriam puxar o tapete de Jesus, principalmente fariseus e escribas, doutores da lei, queriam sempre pegar Jesus em algum ponto, perguntas capciosas, falavam mal de Jesus por trás para tentar derrubá-lo. Jesus estava cercado de pessoas com segundas intenções, pessoas ingratas, pessoas em que Jesus abençoava e o que acontece? Havia pouco retorno em relação a isso, né? De 10 leprosos que ele cura ali, quantos vêm para agradecer ele? Um só. Jesus passou por diversos momentos de ingratidão, de pessoas ingratas por aquilo que ele fez, de pessoas que estavam com ele só para ter um facho do holofote que ele tinha ali, para ser jogado um pouco de confete e um pouco de fama sobre ele também, para tirar proveito de Jesus. Jesus, não poucas vezes, foi ridicularizado e zombado por pessoas ao seu redor. Jesus teve que lidar com a falta de visão, maturidade dos próprios discípulos, muitas vezes, em situações difíceis em que os próprios discípulos o colocavam. Jesus foi acuado de forma dura, leviana e falsa, diversas vezes. Jesus foi vítima de um complô arquitetado nas sombras para trair. Judas, lá intocado, foi lá com os soldados, com a liderança do Império Romano, para entregar Jesus. Complô na madrugada para entregar ele, o seu próprio discípulo, o discípulo que o traiu. E outros que, ao Jesus ser indiciado, para que ele pudesse responder aquilo que, de certa forma, estavam o culpando como um traidor, como alguém que estava trazendo ali à sociedade, ao Império Romano, conturbação. O que aconteceu? Naquele momento, todos os discípulos, todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Jesus foi rejeitado e condenado pela multidão, quando aquele líder falou: vocês querem o quê? Que crucifiquem Barrabás ou Jesus? Que vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? E o grito da multidão, do próprio povo para a qual ele veio, o rejeitor disse: queremos Barrabás. Aos gritos, queremos Barrabás. E aquele líder, ele disse assim: mas espera aí, vocês estão querendo crucificar um homem que não tem nada. Eu lavo minhas mãos por isso. Um homem que passou por todas essas coisas, porque Jesus era homem, 100% Deus e 100% homem. Das mesmas tentações que ele passou, nós passamos, os sofrimentos, as angústias, e ele não deixou o seu coração se amargurar, porque naquela cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele olha para aqueles homens que o crucificaram, e olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Perdoa eles.
Esse é o Jesus que nós seguimos. Nós somos discípulos desse Jesus. Diante de tudo aquilo que nós vivemos, nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus, me ensina a ser como o Senhor é. Ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a realizar esse exercício tão difícil que o Senhor cumpriu com tanta performance, com tanto intuito de realmente realizar ali a vontade do Pai. Me ajuda. Eu preciso disso. Jesus sabia disso, por isso que Ele passou por tudo isso. Por tudo isso Ele passou. E Ele perdoou todos aqueles que estavam ao seu redor. Todos. Jesus não guardou uma gota de amargura no seu coração. E assim Ele nos ensina como discípulos de Jesus a não guardar nada daqueles que nos ferem, daqueles que fazem mal para nós, daqueles que querem o mal para nós, que querem fazer justamente isso que Jesus falou aqui nos versículos que nós lemos, do 27 e do 28 e do 36. Jesus disse: digo-vos, porém. Jesus está dizendo para nós, a vós outros, escuta a voz de Jesus aqui, que me ouvis, me ouve, meus discípulos, meus amados, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Me ouvem, meu povo, amem aqueles inimigos, aquelas pessoas que te querem mal, aquelas pessoas que vêm com intenção ruim. Isso é uma atitude, é uma prática que nós devemos fazer, amar os nossos inimigos e amar. Jesus não está falando aqui, meus queridos, meus filhos, me ouve, tenham afeição pelos vossos inimigos. Não, a palavra não é afeição. A palavra também não é gostem dos seus inimigos. Não, a palavra é amor, porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão de fazer a vontade de Deus. Amor é uma decisão de todas as pedras que atacam em você, você as coloca no chão e fala assim: louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus abra o seu entendimento e o seu coração para que você entenda aquilo que você está fazendo, mas eu não vou devolver essas pedras, eu não vou. Por isso, amem os seus inimigos. E ele diz: façam o bem a essas pessoas. Amem e façam o bem. Tenham uma atitude prática da vida cristã para aqueles que estão ao seu redor. É isso que nós precisamos entender como discípulos de Jesus. Amem, façam o bem a todas as pessoas que vêm com segundas intenções, que vêm para te usar, que vêm fazer um monte de coisa contra você. Amem ela, façam o bem por ela. Romanos 12, versículo 17, vai falar justamente de algo que nós devemos fazer por essas pessoas. Romanos 12, 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perante todos os homens. Não torne o mal por mal, mas você torna o mal que veio para você como bem. É isso que a palavra do Senhor fala. Se as pessoas vêm para fazer o mal, faça o bem para ela. É isso que Jesus está dizendo aqui. Amem, façam o bem, façam bem. Ainda o texto continua no versículo 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, tenha paz. Você não responde pelo outro, você responde pelo outro diante de Deus. Então, se possível, dependendo de você, tenha paz com os outros. É lógico que as pessoas não vão ter paz com você, mas tenha paz com ele. Tem pessoas que não vão ter, mas tenha paz, se possível.
Faça o bem àqueles que querem mal para você. É isso que é cristianismo. Fácil? Claro que não. A gente tem que morrer para fazer isso. Não é isso que Jesus disse? Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando? De morte. Morrer para os meus desejos, morrer para os meus prazeres, morrer para o meu orgulho ferido por aquilo que a pessoa disse a respeito de mim. Mas se você me disse isso, você me denegriu, você falou mal de mim, você vai pagar pelo que você fez. Você vai, né? É isso que a gente faz. A gente tem aquele senso de justiça nas nossas mãos. E o senso de justiça vindo das nossas mãos é algo muito perigoso. Porque aquele que é pleno em justiça e aquele que não erra na sua justiça é o próprio Deus. Por isso você entrega para Ele, porque a própria palavra de Deus fala que Deus é o vingador de todas as coisas. Ele não fala que sou eu e você. Há várias frases aí, né, que falam, né, que a vingança é um prato frio que se come depois, né? A gente tem esse desejo, né? E a gente deve tomar muito cuidado com isso. Em nenhum momento Jesus falou para nós vingarmos, para a gente tratar a pessoa má. Não. Mas Ele disse, ame. Ele já trata os seus inimigos, as pessoas que menos gostam de você. Amem elas, façam bem para elas. É isso que nós precisamos aprender a respeito disso que o Senhor está nos ensinando aqui. E aí, é uma oração aqui que nós devemos fazer. Isso é uma atitude prática na vida pública. Na vida pública é quando isso se torna público, quando a pessoa faz isso publicamente para você. Você ama ela, você faz o bem para ela, independentemente do que ela fez por você, de mal para você. E Jesus continua dizendo, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O que Jesus está dizendo? Abençoa. Se há pessoas que te amaldiçoam, falam mal de você, abençoa ela. O que Deus disse para Abraão, lá no capítulo 2 de Gênesis, no primeiro versículo, Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, abençoe aqueles que estão ao redor. Seja uma bênção. Mas eles não são. É para você fazer. Seja uma bênção. Esquece do outro nesse sentido, do compromisso dele é com Deus e a falha dele é com Deus. Ele vai se ver com Deus, mas você, diante de Deus, cumpra aquilo que Deus o chamou para fazer. Ser luz, sal, ser bênção. Amar, orar, abençoar, orar por aqueles que te maltratam. Ora por ele. Está te maltratando? Ora por ele, abençoa aquele que está falando mal de você, trata no seu coração isso, da sua vida, ore por ele. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente tem aquela pessoa guardada no nosso coração e a gente, é difícil desfazer dela, na nossa vida. Porque ela guarda 7 chaves a essas pessoas que nos fizeram mal. Nós nos lembramos sempre dela. Nós vamos para a cama com ela, acordamos com ela na cama e ficamos com ela durante o dia. Sempre quando você lembra de algo ou toca no nome daquela pessoa, já vem aquela marca no seu coração. Por quê? Porque você não perdoou. Você quer perdoar? Abençoa, ora por ela. Sabe por quê? Porque quando você orar por essas pessoas, o que acontece? Deus vai trabalhar no seu coração. A oração, ela não muda o coração de Deus, ela muda o meu coração. Se Deus fala isso. Então, quando você ora pela pessoa, Deus vai te abençoar. Você vai ver que você vai ter até um carinho por ela. Porque o Espírito Santo faz essa obra, não é obra nossa, é do Espírito Santo. É Ele que faz esse milagre no nosso coração. Mas através do quê? Da oração. Da disposição em abençoar o outro que nos feriu. E orar por ele, estar à disposição dele. É isso que nós precisamos entender. É isso que Jesus nos ensina aqui. É isso que nós precisamos aprender como discípulos do Senhor, a orar por Ele, a ter essa empatia, compaixão daqueles que nos ferem, daqueles que nos tratam mal. Um segundo momento aqui, o terceiro momento de Jesus nesse texto que nós lemos, ele diz assim, no versículo 36, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. É essa empatia que nós devemos ter com a miséria do outro.
Porque se nós olharmos para a miséria do outro, coloca um espelho, você vai ver a mesma miséria em você. O que eu e você somos melhor do que o outro? Nós não somos melhor do que o outro. Inclusive a Bíblia fala que nós devemos colocar o outro superior a nós, não importa quem seja. Se ele tem curso, diploma ou não tem, se ele trabalha em tal setor ou não tem. Nós como cristãos, nós devemos ter empatia pelo outro, porque nós somos tão pecadores e tão miseráveis como o outro. Um dia eu vim, Belém é pão, né? Belém significa a casa do pão, né? Então, o que nós somos? Nós somos miseráveis que nos alimentamos desse pão vivo que desceu do céu. Nós vamos e mostramos o lugar para outros miseráveis comer desse pão. É isso que nós somos. Nós encontramos o pão. Encontramos por quê? Porque ele nos encontrou. Então nós vamos e oferecemos este pão a outros. É esse o nosso papel. Quem somos nós? Diante dos outros, qual que é a diferença que nós temos? A diferença é Cristo, que faz toda a diferença para nós servirmos, amarmos, termos misericórdia pelo outro. Seja misericordioso, assim como o Pai, Ele é misericordioso para comigo e com você. Se você está sentado nesses bancos e foi salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor, é por isso que você está aqui. Que possamos ter essa misericórdia pela vida dos outros. Não é isso que o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, fala lá? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por que nós perdoamos aos nossos devedores? Porque nós somos perdoados pelo próprio Deus. E aqui Jesus está ensinando: sejam misericordiosos, abençoe e perdoe a vida daqueles que estão ao seu redor, assim como o Pai os perdoou. E no final ali do Pai Nosso, logo depois do versículo seguinte, fala assim: se você não perdoa aqueles que te ofendem, Deus não te perdoa. Olha só, pesado ou não é? E Jesus pega pesado mesmo com isso, porque o perdão é uma das partes essenciais da vida de um cristão, para que o seu coração esteja saudável, bem, para que a sua vida espiritual, sua alma esteja sossegada no Senhor, sem peso, para que você não carregue aquilo que a pessoa fez há 35 anos atrás, no dia 17 de fevereiro, às 13 horas e 14 minutos e 27 segundos, e que você traz à tona tudo aquilo que ela disse para você, naquele dia que te feriu profundamente, e você carrega isso, porque a falta de perdão é um câncer na alma. O tempo vai curar. Cura nada, piora, é câncer. Não cura. O tempo vai curar as feridas. Cura, se você não perdoar, piora. Mas não consigo. Ora a Deus. Deus está aqui, seja sincero com Ele. Ele já conhece seu coração, sabe que você não consegue, mas Ele quer ouvir você. Faz: Deus, eu não dou conta de perdoar fulano. Não dou, me ajuda. Eu preciso disso. Se quebrando diante do Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai convencer você, vai curar você, vai consolar você. Não é obra dele, do Espírito Santo? Não é obra de psicólogo, não é obra, de um pastor, é obra do Espírito Santo isso. Nós ajudamos no processo, mas é você que abre o seu coração para que Deus te mude. É isso, você precisa abrir o coração para Jesus vir e transformar, e curar, e sarar, e mostrar algumas coisas em relação à sua vida, em relação ao orgulho ferido que você tem. É orgulho ferido. E você joga por terra quando você tem empatia, quando você tem misericórdia, quando você tem compaixão. O seu orgulho, você bota ele debaixo do seu sapato quando você faz isso. Você quebra o seu orgulho, porque você tem aprendido com Jesus a ser manso e humilde de coração. É isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus nos ensinou. Não foi? Pedro foi lá, meteu a espada na cabeça na cabeça, não na orelha não, arrancou a orelha. Pedro, não é chegada a hora, guarda a sua espada aí, não é o momento não, pôs a orelha lá. E a gente quer cortar a cabeça de um monte de gente. Vamos ser como Jesus, como aquilo que Ele nos ensinou a fazer e a realizar. Que possamos ter esse estilo de vida, meus irmãos, na dimensão pública, amando os nossos inimigos e fazendo bem àqueles que nos odeiam. Na dimensão privada da nossa vida, abençoar os que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam.
Referência maior disso que nós temos é o Pai. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É isso que nós precisamos aprender. E eu creio que dentro do próprio Evangelho de Lucas, a parábola que Jesus deixou clara a respeito disso foi aquelas. Eu quero falar uma delas para a gente finalizar a respeito do perdão aqui, que Jesus deixa bem claro em relação a isso, que é a parábola daqueles 2 filhos que estavam longe do pai. Ali, a história é a história de um pai misericordioso e de seus 2 filhos arrogantes e impiedosos. Essa é a história daqueles 2 meninos, daquele pai. E ali nós vemos misericórdia, perdão, maturidade. Nessa parábola que Jesus conta. Nessa parábola que Jesus fala, nós vemos a misericórdia, o perdão e a maturidade. Nós vemos ali, os irmãos sabem bem a história. Eu não vou entrar aqui, falar muito a fundo a respeito dela, nós vamos expor o texto aqui, mas para nós concluirmos a respeito do perdão de Deus, daquilo que é essencial para nós a respeito desse texto, dessa parábola, nós sabemos que o contexto ali é onde Jesus está assentado com publicanos e pecadores, e os fariseus e escribas vêm taxar de Jesus ali, de que ele estava sentado com aqueles pecadores, com aqueles publicanos. E Jesus conta essa parábola do mais novo, do pai, do mais novo e do mais velho. O mais novo são os publicanos e pecadores, o mais velho são os fariseus e escribas. Jesus fala da parábola justamente com esse intuito daquele cenário. Entendeu o cenário? Fariseus e escribas de um lado, publicanos e pecadores sentados com Jesus. A história do mais novo são os publicanos e pecadores. A história do mais velho são os fariseus e escribas, os religiosos. Então o mais novo faz uma ofensa ao pai, porque chegar para o pai e pedir aquilo que era de direito dele, ele estava dizendo para o pai: para você, o senhor está morto no meu coração. Tchau, me dá aquilo, eu quero ir embora. E ele ofende o pai, então há uma ruptura com o pai. E com essa ruptura, ele tem desperdícios, porque a parábola, Jesus não fala quanto tempo que foi isso. Se você ler a palavra, não há um tempo ali, se foi 2 anos, 3 anos, poderia ser 10, 15 anos. Então houve um desperdício de tempo, e nesse desperdício, o que ele perdeu? Comunhão com o pai, de sentar com o pai e comer, de ter a vida, né? Ali, junto com o pai, ele desperdiçou isso, quando ele teve essa ruptura. E aí houve o quê? Sofrimento na sua vida. No primeiro momento, alegria, mas aí o dinheiro acabou e houve sofrimento. E nesse sofrimento, a hora que ele estava ali comendo com os porcos, ele se lembrou da casa do pai. E ele então se arrependeu. E aí ele deu, o que é arrependimento? Mudança de mente. Ele deu 180 graus e mudou o caminho dele para a casa do pai. Houve um retorno para a casa do pai. E como o pai recebe esse moço? De braços abertos. De braços abertos. Ele recebe esse filho dele que estava perdido, que estava morto, mas ressuscitou. Ele encontra o seu filho. Essa é a ação do pai. Ele poderia muito bem, a hora que o filho chegasse, falar assim: ó, tchau, o que você fez comigo? Nem pise aqui dentro. Ele tinha o direito, né, de fazer isso, mas não o fez. Mas recebe aquele menino com braços abertos. A Bíblia diz, o texto diz que ele vê o filho ao longe. Imagina aquele pai todo dia, final de tarde. Será que meu filho vai voltar hoje? Porque não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Será que meu filho vai voltar? Aquela ansiedade, aquela esperança de que um dia o filho voltaria. E a hora que ele vê o filho, não é o filho que vai correndo para ele, é ele que corre para o filho. Imagine, naquela época, as vestes, né? O pai teve que levantar ali a sua roupa, né, de um judeu e sair correndo, mostrando as suas pernas, envergonhando até para receber o filho. Imagine os servos, né, olhando para aquilo: nossa, aquele menino fez tudo aquilo que o pai, olha o pai, como é que o pai está recebendo ele? Não é possível. O pai perdoa aquele filho, misericórdia, exerce misericórdia, perdão. Nós vemos maturidade na ação
do pai. Ele teve compaixão. O texto fala que o abraçou e beijou. E eu fico entendendo agora, e eu queria que os irmãos entendessem o processo que o pai passou para que a ofensa que o filho fez a ele viesse a ser curada dentro do seu coração. O pai foi ofendido. Imagine a dor no coração de um pai, né? Ser ofendido por um filho, a fazer aquilo que ele fez. Como que este pai, ao longo dos anos, encheu o seu coração de compaixão e não de amargura? Você já parou para pensar nisso? Você não, talvez não, né? Olhando para esse texto, como é que ele trabalhou isso no seu coração para que o rancor, a amargura não tomasse conta do seu coração? Houve um trabalho, houve uma abertura de coração para que ele fosse curado pelo próprio Deus em relação a isso. É isso que eu quero que os irmãos entendam, esse processo que ele fez, para que então viesse a perdoar, se encher de compaixão, de misericórdia pelo filho. Já o filho mais velho, nós não sabemos, né, o porquê que ele estava... não se sabe o contexto dele dentro de casa ali. Mas nós vemos na sua vida, e no texto que fala em que ele, quando viu que o seu irmão tinha chegado, o texto fala que o coração dele se encheu de ira. Olha a diferença do pai para o filho mais velho. O coração dele se encheu de ira. E aí ele pergunta para o céu: o que está acontecendo aí? Está tendo festa. O que ele faz? Ele nem entra na casa. Ele nem entra. E aí o que acontece? Quem vai atrás dele? O pai. O pai vai atrás dele. E o pai responde a ele: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado. Ele fala para o pai, né? O pai não fala nada, ele vai atrás, o pai vai atrás dele e fala assim: mas pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Ele usa a palavra escravo no teu serviço, e nunca desobedeci uma ordem. Olha o religioso aí. Eu cumpri tudo. Por isso que Jesus fala, né? Eu não quero que vocês sejam servos, mas amigos, porque amigo sabe o que faz o seu Senhor. Esse filho se tratava, a postura dele diante do pai era de um escravo, de um servo. Eu nunca desobedeci, e o Senhor nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Olha que interessante, a pessoa que tem amargura no coração, ela usa duas palavras: nunca e sempre. Já prestou atenção? Conversa com uma pessoa amargurada, ela vai falar assim: mas nunca, mas sempre você faz. Já viu briga de casais? Geralmente faz isso. Mas nunca você fez do jeito que eu te pedi. E você sempre faz. Aquela amargura, né, no coração de casais que estão se degladiando. O coração amargurado usa essas expressões de nunca. E ele está tranquilo, né? Ele não tem problema nenhum. Ele é o santo de Israel, sem pecado. Coração amargurado. Mas quando o seu filho volta, você que esbanjou seus bens como prostituta, você vai lá e mata um novilho gordo para ele. Coração amargurado. Queria ver aquele menino nunca mais dentro de casa pelo que ele fez. Esse é o coração do mais velho. Não é justo o que o Senhor está fazendo para ele. Ele tem que pagar o que ele fez. Você já usou essa expressão ou não? Ele tem que pagar o que ele fez. Não é justo o que ele fez. O cara está quebrado, está arrebentado. Ele tá, né? Aí você vai lá e quebra mais o cara. Eu já vi situações assim. Não é justo. Não é justo. O Senhor tinha que aplicar a sua justiça sobre ele. Essa é a posição do filho mais velho. E isso é o que estava no coração dele quando o irmão mais novo saiu. Ele não trabalhou isso. Ele gerou aquilo que o irmão dele fez com o pai. Ele gerou de amargura no coração. Ele não teve misericórdia, ele não perdoou, e foi gerado isso no seu coração. A questão é o coração. Como que você trata o seu coração? Como que você trata o coração em relação a isso? A nossa referência maior é a misericórdia do Pai. Você tem que olhar para o Pai. Você tem que olhar para aquilo que Jesus fez.
por você. A representação do Pai nas parábolas é Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é a mulher. Jesus é o Pai. Jesus é o pastor que vai atrás da ovelha. Esse é Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos de nós mesmos, dessa sociedade, deste mundo perdido. Nós somos discípulos de Jesus. A nossa referência é Ele. É Ele. É Ele. Então, se você tem dificuldade em relação a tratar as traições, a tratar a maldade das pessoas para com você, a infidelidade, as traições, vá na vida privada e ore por aqueles que te ofenderam. Ore por ele, abençoe a vida dele, ore, e seu coração será transformado. Se o jovem, se o irmão mais velho fizesse isso, o coração dele seria transformado pelo poder de Deus, mas ele não o fez. E na vida pública, você não retribui o mal com o mal, você retribui o mal com o bem. Faça esse exercício. Esse é o exercício do perdão. Faça que o seu coração vai ficar bom. Ó, rimou. Como um bom mineiro, cuide do seu coração. Eu quero falar de um livro do Andy Stanley. Ele fala Inimigos do Coração. Ele trabalha algumas coisas em relação a isso, a falta de perdão. Ele diz assim: dos inimigos do coração, a amargura é o mais óbvio e o mais danoso. Ele cita isso. É o mais óbvio e o mais danoso a você. Pessoas amarguradas passam suas vidas esperando uma restituição, na maioria das vezes impossível de ocorrer. Às vezes a pessoa até morreu e você está com ela guardada no seu coração. Ela nunca mais vai aparecer e você está com ela guardada no coração. Quanto tempo você ainda permitirá que pessoas que não fazem mais parte de sua vida, ou talvez nem estejam mais vivas, continuem a roubar a sua alegria, a sua vitalidade do futuro, de viver na presença do Senhor em alegria? Perdoar é um processo que tem seu início em nossa decisão de cancelar a dívida do outro. É isso que você tem que fazer no coração. É isso que você deve realizar. Perdoar é uma decisão que não depende do movimento ou disposição do ofensor. Não, mas é ela que tem que me perdoar, é ele que tem que me perdoar. Não, não, não. Perdão não é isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a dos nossos ofensores. Não espere o movimento do outro. Faça o movimento. Vá atrás. Busque-o. Assim como aquele pai estava esperando ansiosamente para abraçar, para derramar misericórdia, compaixão, amor pela vida daquele que o ofendeu. Tenha esse desejo no coração. É o que você precisa fazer, cancelando a dívida dessas pessoas, é você, se preciso, anotar num papel. Ó, fulano de tal fez isso, 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 isso. E aí você tem uma decisão de perdoar o que ela fez ou não. Se você tiver essa decisão de perdoar, você dobra e escreve na frente, caso encerrado. Você decidiu? Caso encerrado. Se é caso encerrado, não volte atrás. Não volte atrás. Mesmo que às vezes você tenha aquele desejo de voltar atrás, de falar, mas peraí. Não, isso aqui já acabou. Isso aqui está cancelado. Isso aqui já está arquivado. Já está no mar do esquecimento. Não é isso que Deus faz quando nos perdoa? O que Deus faz quando nos perdoa? Ele joga onde? No mar da onde? Do esquecimento. Mas peraí, Deus se esquece? Deus... tem algumas linhas teológicas que Deus tem a capacidade de esquecer aquilo que... Não, mãe, Deus não se esquece. O que significa esse texto? É que Deus não joga na sua cara o pecado que Ele perdoa. Ele não traz, é passado. Por isso que é mais do esquecimento. Ele não vai falar assim, olha, o Leiber, você se arrependeu, se perdoou, mas eu vou lembrar do que você fez lá. Não, é mais do esquecimento. Deus sabe o que fez, mas Ele não joga isso no seu rosto. Ele não coloca na mesa quando você comete alguma coisa parecido com aquilo que você fez lá no passado. Está perdoado. Está perdoado. Ah, mas quantas vezes? Pedro estava com essa dúvida. Quantas vezes que eu devo perdoar meu irmão? Meu irmão,
7 vezes 70. 7 vezes 70. Faz a conta aí. Vai fazendo a conta. O que Jesus está dizendo para ele? Meu irmão, quantas vezes o camarada pisar na bola, perdoa ele. É infinito, meu irmão. Não tem essa não. É perdão infinito. Que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o quanto que ele pisar, é mesmo? Isso é cristianismo. Por isso que cristianismo não é fácil, porque a gente tem que morrer para nós. Budismo, islamismo é um pouco mais fácil. Agora, cristianismo não. Sobre a sombra do sofrimento, do seu sofrimento ou do meu sofrimento, perdoar parece uma decisão que recompensa o nosso inimigo. Não tem essa aí? Parece que eu estou perdoando, vou recompensar ele porque eu estou perdoando ele. Mas sobre a sombra da cruz, perdoar é simplesmente um presente de um ofensor para um outro ofensor. Você também é ofensor. Você também ofendeu a Cristo pelos seus pecados, e Ele te perdoou de todos os pecados. Até o último pecado que você realizar nessa vida, o sangue de Jesus cobre, não importa qual seja. Se você se arrepender e confessar, está perdoado. Então, quando você perdoa, você está dizendo: sobre a cruz, por amor a Cristo, por aquilo que Ele fez a mim, eu quero dar isso a você também, porque eu sou, tanto quanto você, um pecador miserável que preciso da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Quem sou eu diante de você? Quem sou eu? Quem sou eu? Que você possa ter o seu coração diante do Senhor e apresentar a Ele a sua vida e aqueles que o tenham ofendido, e tomar uma decisão de entregar, de perdoar, de cancelar a dívida desses que têm te ofendido. Não só aqueles que ficaram para trás, mas daqueles que ainda farão isso com você. Porque certamente pessoas irão fazer mal para você, irão te trair, serão desleais. E que você possa ter sempre no coração o desejo de realizar a vontade do Pai na vida daqueles que estão ao seu redor e na sua vida. Feche teus olhos, coloque sua vida, seu coração diante do Senhor agora. Ele está presente. Talvez tenha pessoas aí que estão marcadas no seu coração, que você possa desmarcá-las e colocar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, está aqui. O Senhor conhece meu coração, sabe da dificuldade que eu tenho, mas eu apresento diante do Senhor. Me ajuda, me perdoa por não perdoar.
tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto, posso amar, perdoar. Pai, nos ensina nesta noite, como o Senhor nos ensinou através da Tua palavra, a amar, a não julgar, a abrir mão do nosso direito de justiça, para não condenar aqueles que estão ao nosso redor, que nos fizeram tão mal, que nos traíram, foram desleais, porque o Senhor nos ensina a escolher perdoar. Ajuda-nos. Ajuda-nos a oferecer perdão. Ajuda-nos, Senhor, a parecer contigo, Senhor, em misericórdia, em compaixão. Livra-nos de nós mesmos. Guarda o nosso coração. Porque quando nós olhamos para nós, muitas vezes tropeçamos nos teus mandamentos, nos teus ensinos, e precisamos do teu perdão. E pedimos a ti perdão. O Senhor, com a sua misericórdia, nos alcança, com o seu perdão,
nos perdoa de todos os pecados e lança de nós toda a acusação, toda a culpa. Ajuda-nos, Senhor, pois somos justificados pelo Senhor, justificados naquela cruz por amor a nós. O Senhor assim nos libertou. Possamos recomeçar. O Teu amor nos dá esse direito, essa oportunidade, que possamos viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui, reunido neste lugar por amor ao Senhor, pois o Senhor nos chamou e falou aos nossos corações, que possamos decidir em Te obedecer. Sara-nos, cura-nos, quebra-nos, para que possamos nos parecer mais e mais com o Senhor Jesus. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós. Repouse sobre nós o Teu amor, o Teu perdão, hoje e para todo sempre. Amém.